Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é o William Gonçalves e estamos começando mais uma edição extraordinária do Radar em Foco. E nessa edição nós vamos até a Escola Estadual Pedro Ribeiro Mota, aqui em Xinguara, para conversar com o professor Melks Carvalho e também os estudantes Stephanie e Gustavo. Eles vão nos contar sobre o dia a dia nessa escola que está no regime de ensino em tempo integral. Vão falar sobre os projetos, as ações e também como funciona o currículo desse modelo de ensino. Vale destacar que a Escola Pedro Mota está em processo de realização de matrículas para o ano de 2026. E sobre isso, o professor Melks vai conversar conosco também. Então você que tem interesse de saber como funciona o ensino de tempo integral, seja pais ou alunos, não perca essa entrevista, que ela é feita para você. E eu estou aqui mais uma vez na Escola Estadual Pedro Mota, escola que adota aí o ensino de tempo integral. Estou retornando aqui porque nós do Radar Xinguara já estivemos aqui fazendo uma entrevista com a diretora, a professora Arlete Marques. E agora nós que fizemos essa entrevista no final do primeiro semestre, estamos retornando no final do segundo semestre. E agora com um professor e 2 alunos aqui que vão estar conduzindo aqui essa conversa, né? Vão contar aí justamente sobre a questão do ensino integral, sobre os projetos que já foram mencionados, né, na conversa com a professora Arlete, mas aqui eles vão poder falar com mais propriedade, porque eles são, vamos dizer assim, os protagonistas disso, né? Então eu queria deixar o espaço aqui para a gente começar o nosso papo, para você se apresentar para a nossa audiência. Professor, pode falar seu nome, enfim, deixar a mensagem aí, pessoal. Saudação. Tá certo. Boa tarde, William. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer estar conversando com você e com todos aqueles que acompanham o seu trabalho. Agradecer por esse momento, a gente ter esse diálogo interessante. Bom, eu me chamo Melks Carvalho. Aqui na Escola de Tempo Integral, eu atuo nas disciplinas de Ciências Humanas e também coordeno, junto com os meus colegas, os projetos e também faço parte da tutoria. Então, no ensino médio em tempo integral, a gente tem uma grade diversificada, né? Para além da formação geral básica, nós temos um componente diversificado, uma parte do currículo diversificada, e eu atuo nesses 2 segmentos. Certo, vocês... Olá, boa tarde. Meu nome é Stephanie Vitória, eu sou aluna do 2º ano, estou aqui desde o ano passado, cursei meu 1º ano, estou terminando meu 2º ano aqui na Escola Pedro Ribeiro Mota, futuramente estarei cursando o 3º ano, infelizmente será meu último ano aqui na escola, e sou uma jovem protagonista da escola. Eu ajudo em vários projetos aqui na escola, sou convidada a participar pela a diretora Arlete, sou muito grata por estar aqui participando desse podcast e espero que todos os ouvintes, né, os telespectadores, gostem e aprovem desse diálogo e se informem mais sobre a questão da escola do tempo integral. Oi, boa tarde, né? Eu me chamo Gustavo, eu sou um aluno de 1º ano, eu estou cursando aqui desde o começo do ano letivo, e agora eu estou passando para a etapa de 2º ano, né? Eu também participo de muitos projetos aqui da escola, tanto por convite da nossa diretora, como de toda a equipe docente da escola. No momento, eu sou responsável pela mídia da escola, a parte, e ajudo também cobrindo algumas coisas como na nossa gincana. Tá certo. Então, bem interessante aqui, porque eu tenho uma pessoa do 3º ano, né, os 2 do 3º ano e do 1º. Então, temos aí 2 pontos de vista em relação à questão do todo aí do ensino médio, né? E também você citou a questão da cobertura de mídia e tal, você vai falar sobre isso com certeza com a gente já. Mas, primeiramente, professor, eu queria saber, né, já que a gente está aqui no final do ano, né? Inclusive, esse é o período que está acontecendo aí as avaliações, é isso? Sim, a gente já está em reta final, encerrando essa semana com a semana de avaliações,
A próxima semana já é semana de recuperação e a gente já encaminha para esse encerramento. E, essas avaliações, já que ele está falando aqui do ensino integral, né? Como é que é? Uma prova, uma atividade? Como é que funciona? Dentro do ensino de tempo integral, a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Então, para além da gente trabalhar as disciplinas de formação geral básica, né, português, matemática, história, sociologia e filosofia, essas a gente tem ainda um modo de avaliação mais pautado nas habilidades e competências que o aluno vai desenvolvendo. Então, a gente opta por um método de avaliação mais diverso. Então, a gente tem provas, temos seminários, a gente tem trabalhos individuais e também trabalho em grupo. Já a parte diversificada, os projetos permanentes, as eletivas, a gente avalia de acordo com o rendimento do aluno ao longo do processo. Então, o aluno que faz parte da minha eletiva, por exemplo, eu coordeno uma eletiva que é voltada para a robótica e o ensino tecnológico. Então, o aluno ele é avaliado por aquilo que ele produziu ao longo da eletiva. Quando chega no final do ano, a gente apresenta um relatório e faz uma exposição daquele trabalho que foi desenvolvido. Então, as eletivas, o projeto permanente, a gente tem uma outra prática curricular que é a tutoria, tudo isso está inserido dentro dessa parte diversificada. Então, ela também tem uma forma de avaliação que é um pouco diferente. Já a parte de formação geral básica, né, que é aquela parte que a gente vai preparar o aluno para o vestibular, para as provas que ele vai seguir adiante, essa a gente tem uma avaliação um pouco mais tradicional, mais pautada mesmo nas habilidades e competências, sempre focado, obviamente, né, na BNCC e naquilo que é o conteúdo programático que cada professor desenvolve ao longo do bimestre. E nesse processo final, né, como é que você avalia aí o desempenho geral dos estudantes nesse encerramento de ano letivo, né? Considerando os estudantes que estão saindo, os que estão entrando porque, vamos dizer assim, tudo novo, né? Para eles, na realidade. Os que estão saindo porque já passaram por todo esse processo, né? E aí, vamos dizer assim, já estão aí com uma experiência, né? Sim. Então, como é que você avalia isso? Esse ano foi um ano assim muito intenso, foi o ano efetivamente que a gente se tornou integral efetivamente, porque quando nós começamos, a gente começou ainda com um sistema um pouco híbrido, né? Era semi-integral ou parcialmente integral. E esse ano, desde o ano passado, a gente se consolidou efetivamente como uma escola inteiramente em tempo integral, com a diferença de que nós somos uma escola de 9 horas, porque existem os modelos de escolas com 7 horas e com 9. Então, o nosso tempo ele é maior. Os alunos chegam aqui pra gente às 7h15, tem um café da manhã, então passam um dia com a gente, almoçam e saem às 4h15. Então, são 9 horas dentro da escola. E foi um ano bem intenso, muitos projetos, com muitas ações, e eu acho que foi um ano em que a gente mais engajou em muitos aspectos, assim. Então, eu observo um crescimento muito amplo dos alunos esse ano. Então, você tem alunos que eles chegam para a gente com determinadas carências, dificuldades, e a gente vai trabalhando isso ao longo do ano, e é muito gratificante chegar agora no 4º bimestre e você ver assim, nossa, como ele mudou, como o aluno progrediu, como ele evoluiu. Então eu avalio como muito positivo esse nosso resultado ao longo do ano. Claro que é um trabalho sempre em conjunto, né? A gente que está na educação, a gente sabe que nada é feito com uma única mão, é um trabalho contínuo. Então, dentro do modelo do integral, a gente tem sempre essa preocupação, ou o que a gente chama de a pedagogia da presença. Desde o guarda, as meninas da cantina, as merendeiras, o pessoal da limpeza, todo mundo contribui e a gente está todo mundo unido em torno do projeto de vida do aluno. E isso é um diferencial. Eu acho que a escola de tempo integral, ela precisa pensar e ser pensada para além da formação meramente acadêmica. Então, a gente tem uma preocupação muito com que tipo de cidadão a gente está formando. E chegar no final do ano e ter os alunos, né, desenvolvendo as suas habilidades, as suas competências, isso para nós é muito gratificante. Eu acho que esse é o legado principal do integral. E tem algum avanço ou um desafio assim que você consiga destacar que foi colocado durante esse ano? Principalmente porque nós tivemos esse ano a questão do SAEB, não foi? Isso. Então o que você tem a comentar sobre isso? Porque bem, para todo mundo já deve saber que eu trabalho na área da educação justamente com o ensino médio. Sim. E essa questão do SAEB, ela traz um certo movimento. Traz. Para a escola, uma preocupação com as turmas que estão envolvidas para conseguir atingir os resultados que são esperados, né? Para que, enfim, os objetivos sejam alcançados. Então, como foi essa movimentação aqui
que é uma escola de ensino integral. Se na escola regular, né, isso já é intenso, Sim. imagine, e aí, né, um parêntese assim para expor que de fato assim, eu tenho uma visão muito crítica com relação a esses modelos de avaliações externas, que muitas das vezes eles têm uma métrica muito mais quantitativa do que qualitativa, né? Então, você é da educação, você sabe muito bem que um aluno, muitas das vezes a nota em si, ela não corresponde com o processo de aprendizagem efetivo do aluno. Muitas das vezes ele desenvolveu mais habilidades ao longo do ano do que ele foi capaz de externalizar aqui naquela prova. Então, dito isso, que é minha ressalva quanto a essas avaliações muito quantitativas, né? A gente alcançou já no último IDEB, nós conseguimos melhorar os índices aqui da educação na escola. Efetivamente teve uma cobrança mais incisiva e como a gente tem um tempo maior com os alunos dentro do integral, a gente precisou fazer um esforço muito grande de recomposição da aprendizagem. A gente sempre fala dos alunos, né, que são os alunos da pandemia ainda, que são aqueles alunos que ficaram longe da sala de aula e que chegaram no ensino médio com uma certa carência, efetivamente. E aí nós temos um espaço, sobretudo de estudo orientado, focado em língua portuguesa e matemática, mas também tínhamos o aprofundamento curricular, que eram áreas justamente pensadas para a gente tentar recapitular esses conteúdos que os alunos não viram no fundamental. Então, a gente tentou caminhar muito por esse processo. Estamos a aguardar o resultado, para o próximo ano, de como é que foi isso, mas a gente está muito otimista, assim, ciente de que fizemos um trabalho dentro das condições que a gente podia, da melhor maneira possível, né? E em relação aos projetos, às oficinas, às ações, tudo que aconteceu aqui no ano, né? Muita coisa. O que foi mais marcante, né? De forma positiva, aqui que você pode destacar, né? Bom, a gente tem vários aspectos, assim, inclusive aproveita a deixa para convidar todo mundo que quiser vir à escola, conhecer a escola. Nossa escola ela é muito dinâmica, então, assim, provavelmente toda semana que você vem aqui vai estar acontecendo alguma coisa, né? Porque são muitos projetos diferentes. Eu também dou aula de projeto de vida, que é um componente da parte diversificada, e a gente procura muito trabalhar essa questão, sobretudo os alunos do segundo ano trabalharam muito essa relação do eu com o mundo, né? O tipo de mundo que eu vou herdar a partir do ensino médio, qual vai ser o meu local, qual vai ser o meu propósito nesse mundo tão caótico que a gente está vendo. Então, tudo isso a gente debate. E aí, um ponto que a gente traz muito cada aluno ele pode ser também um agente de transformação desse mundo. E aí nós tivemos um projeto, acho que o projeto que encerra assim, o segundo semestre, é o nosso projeto Pequenas Ações, Grandes Mudanças. Então, os alunos do segundo ano, eles coordenam, junto com os professores de projeto de vida, esse programa, esse projeto, que parte de uma necessidade de como é que a gente pode intervir na comunidade. O que a gente pode fazer, já que tem tantos problemas na comunidade, como é que a gente pode agir. E aí, em conjunto com os alunos, a gente pensou, vamos fazer um momento para as crianças. E aí, esse ano a gente fez. Na semana passada, a gente encerrou o projeto com culminância. Nós recebemos cerca de 100 crianças do Núcleo Araguaia, né, vinculada à Secretaria de Assistência Social. E eles puderam vir aqui na escola e passar um dia com os nossos alunos. E aí, os nossos alunos proporcionaram várias oficinas. Nós tivemos um espaço da beleza, tivemos o cantinho da pintura facial, tivemos uma parte da culinária, onde os nossos alunos puderam compartilhar um pouco com essas crianças esse momento. E aí, ao final, nós tivemos, obviamente, uma distribuição de brinquedos e foi uma parte muito interessante. Então, o que a gente pensa sobre deixar um legado também, né? Trabalhar com os nossos alunos que eles podem intervir na comunidade. E esse foi o projeto que encerrou, assim, o nosso projeto maior que encerra esse segundo semestre. É interessante você destacar esse projeto, porque ele envolve uma questão que é justamente... que eu até comentei com a professora Arlete, né? Que muitas das vezes parece que a escola está bem afastada de todas essas questões, né? Exato. Envolvendo a comunidade. Mas esse projeto, ele acaba conectando, né? Tipo, os alunos não ficam só aqui nesse espaço, lidando com as coisas que tem aqui, né? Com as situações aqui, mas eles podem estar aí contribuindo
aí no campo social, né? Exato. Então, é um projeto realmente que vale a pena destacar, né? E mostra para a comunidade, para todos que nos assistem, porque a gente está falando de educação, né? Parece também um tema parece que é muito restrito. Porque a gente está aqui numa escola e tal, mas não é não. Tem muita coisa que acontece dentro da escola que tem que ser mostrado e que a comunidade tem que conhecer. Exato. Né? Principalmente porque os alunos, né? Os pais, eles estão trabalhando, os alunos ficam na escola e aí os pais têm quem é pai, mãe, tem essa dimensão do que está sendo feito aqui, né? Exato. Do que o seu filho está fazendo, né, dentro da escola. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem cativado. Primeiro, né, a gente que está na educação, você sabe que não existe educação separada da família e da comunidade. Isso. E uma das principais dificuldades que a gente tem enfrentado nos últimos anos é justamente a presença da família dentro da escola. Então, se já é complicado na educação infantil, quando você vem para o ensino médio, aí o pai já pensa assim, não, meu filho já é maior, então ele pode tocar. Mas eu penso que é o contrário, é justamente nesse momento, porque a adolescência traz consigo uma série de problemáticas, né? Minha identidade, qual é o lugar que eu ocupo no mundo e o meu futuro. Então, os adolescentes, eles se preocupam muito com essa ideia de futuro, de futuro. E o que a gente tenta trabalhar aqui? Olha, o futuro pode ser daqui 3 anos, mas pode ser amanhã. Então, qual é o legado que você quer deixar? Primeiro, para a gente mudar a realidade, se a gente não é conformado com ela, como eu não sou conformado com a realidade, mas eu acho que cada um de nós pode intervir sobre essa realidade. A gente pode mudar ela. Cada um de nós tem um raio de atuação. Então, o que a gente tenta reforçar nos nossos alunos é isso. A comunidade, a escola, ela está inserida dentro de um contexto, dentro de uma realidade. E nós precisamos impactar essa comunidade de alguma maneira. Porque senão fica como você colocou. É como se a gente fosse um elefante branco, né? Desenvolvendo um monte de coisas, pensando sobre o futuro, desenvolvendo um monte de ações, mas isso não retorna para a comunidade. Então, eu particularmente acredito numa escola que seja assim, uma escola que seja viva e que seja interligada com a comunidade. Sim. A gente precisa refletir muito sobre isso. Então, acho que a educação no nível nacional como um todo, ela melhorou muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem grandes desafios. E pensar essa relação escola, família e comunidade, ela tem que estar em primeiro plano, né? Sim, e no ensino integral é muito colocado essas questões. Você citou aí, né, a questão do protagonismo, né, que envolve também isso daí, né? E assim, indo para uma parte aqui mais voltada mesmo à questão da escola, né, sobre as matrículas, né? Estamos em processo de matrícula aqui na escola, não é isso? Estamos em processo de matrícula já, inclusive já temos uma turma formada e a segunda já caminhando, né, para as turmas de primeiro ano. Então, assim, as matrículas estão abertas até o dia 10, né? Até o dia 10 a gente vai estar fazendo as matrículas presencialmente aqui na escola. Então, quem tiver interesse pode procurar aqui a escola. A gente está das 7 até as 4 da tarde aqui nesse processo. As vagas, elas são limitadas, né? Então, quem tem interesse, é bom correr, que elas já estão acabando. A gente ainda tem bastante vagas para segundo e o terceiro ano, mas para o primeiro ano elas já estão encerrando. Até porque uma das características, pelo menos da nossa escola, é que a gente não pode ter um grande contingente de alunos, porque, como a gente já falou, né, a escola de tempo integral, ela tem sido um processo. Sim. No Brasil, a gente tem exemplos desde os anos 20, né? Então, o modelo do tempo integral, ele é pensado pelo Anísio Teixeira entre a década de 20 e de 40. E aí depois a gente vai ter experiência lá no Rio de Janeiro com o Darcy Ribeiro, mas que aqui na região norte chegou muito tarde. Então, se você pega, por exemplo, o Nordeste, ele já é uma referência nacional, sobretudo o estado de Pernambuco, quando você pensa em educação de tempo integral. E aqui na região norte, esse processo começou muito tardiamente. Felizmente, né, a gente tem, desde a última formulação do ensino médio e também a ampliação da BNCC, já essa problemática muito posta, de que a gente precisa ampliar o ensino médio em tempo integral, até como uma forma de mudança social mesmo. Então, os pais cada vez mais estão muito ocupados com o trabalho,
trabalho, e aí fica aquela preocupação, poxa, meu filho estudar, onde é que ele vai passar o dia inteiro? Então a escola de tempo integral, ela aparece também como essa resposta, um lugar onde o filho pode permanecer durante um tempo maior, e os pais têm a certeza de que também. Então assim, por conta de ser esse processo inicial, a gente ainda tem um número limitado de vagas, até por conta da estrutura física da escola também. Então a nossa meta para os próximos anos é ter no máximo 200 alunos em tempo integral, e por isso que as vagas elas acabam sendo um pouco mais limitadas. Então você que tem interesse no tempo integral, que quer vir estudar com a gente, corra que ainda dá para se inscrever, tá? Mas ainda tem alguma turma de ensino regular aqui no turno noturno? No noturno sim. Então a gente acaba tendo etapas, né? A gente tem as etapas e o EJA no noturno, e durante o período diurno a gente é só o tempo integral. Mas essas matrículas elas abrangem também esse período? Também. Então os alunos do noturno, regular noturno, que quiserem estudar com a gente, também pode vir nesse mesmo período fazer a matrícula, que a gente vai estar aqui. E quais são as novidades aí, ou os ajustes que estão planejados aqui para a escola no próximo ano? Tem alguma coisa? Porque você já destacou a coisa que é a questão das vagas, que se tem essa meta de poder alcançar mais vagas, né? Sim. Mas em outros termos, né? Em projetos, ou na estrutura mesmo da escola, tem algum plano aí para esse ano que vai entrar? Alguma novidade? A gente tem uma novidade, uma parte que é bem recente, mas que vai ser muito mais ampliada para o próximo ano, que é o curso técnico. Então, além de sermos uma escola de tempo integral, a gente recebeu agora, já no finalzinho, no segundo semestre, o curso técnico em sistema de informação. Então, recebemos do governo do estado, a escola recebeu 36 Chromebooks novinhos, né? Através do programa Conecta Pará. E esses Chromebooks, eles têm sido utilizados dentro do curso técnico. Então é um curso técnico que o aluno vai começar no primeiro ano, vai se estender para o segundo e para o terceiro. Então o ano que vem a gente quer ampliar o curso, né? Já está garantido para o próximo ano, então o curso técnico permanece, ele continua, e aí o aluno já vai sair também com mais esse diferencial no currículo, né? Ele já sai como um aluno que estudou em tempo integral e com um curso técnico vinculado. Então para o próximo ano a gente quer ampliar ainda mais, né, em termos de estrutura e a qualidade do curso em si, que tem sido muito bem coordenado pelo professor Antônio, né, que é nosso professor nessa área. Então essa é a nossa principal novidade para o próximo ano. Além de ser um aluno integral, a gente tem um curso técnico de desenvolvimento de sistemas, né, atrelado à nossa grade. Tá certo. E assim, em relação à estrutura pedagógica, organizacional da escola, assim, vai permanecer do jeito que está, ou tem algum ajuste aí também nessa parte? A gente está ainda... Assim, o quadro de professores, ele permanece? Ele sofre alteração por conta do encerramento dos contratos temporários, né, que acaba acontecendo. Então, isso pode impactar, mas acredito que as mudanças sejam mais pontuais mesmo. Não vai ter tanta alteração nesse sentido, penso eu. Tende a ampliar, porque se a gente aumentar, por exemplo, estamos com a expectativa de que a gente tenha mais uma turma de primeiro ano. Sim. Então seriam 3 turmas de primeiro ano. Quantos professores hoje tem na escola? Do tempo integral nós temos 11 professores, né, que são divididos entre a parte de formação geral básica e a parte diversificada do currículo. Então a gente acredita que ampliando o número de salas, obviamente a gente vai precisar de mais professores, né? Então a família do integral tende a aumentar um pouquinho para os próximos anos. É o que a gente espera, né? Quanto mais capital humano a gente tiver, melhor. Mas a quantidade de professores que tem hoje já consegue atender, ou tem ainda alguma lacuna ainda para cobrir? A gente, ultimamente, nós precisamos ainda de alguns professores, né? Então, a gente sabe que muitas das vezes um professor ele acaba ministrando para além do componente específico dele, né? Por uma questão de lotação. Então, quanto mais professores a gente tiver de várias áreas, melhor para o nosso trabalho. Se tivéssemos mais professores, eu acredito que a gente conseguiria fazer muito mais projetos do que a gente já faz, né? Então, isso acaba sendo uma limitação também. Tá certo. Bom, agora eu vou passar a palavra para vocês dois, né? Mas eu vou começar primeiro com você, né? Qual é o seu nome mesmo?
Meu nome é Stephanie. Stephanie, você que tá no terceiro ano, tá encerrando, né? Segundo ano. Segundo ano? Eu Vai pro terceiro. vou pro terceiro. Ah, tá. Você vai pro terceiro ainda, Sim, tá sim. certo. Mas já. Tipo assim, já deve estar no clima aí pra. Já tá no caminho, já tá no caminho. É, porque já passou agora o ano de 2025, É. né? Aí você já percorreu uma jornada. Aí você Sim. já vai entrar no terceiro, aí vai ser. A ficha começa a cair. É, assim, tem um processo de amadurecimento e tudo sim. mais, né? Vou retomar a questão dos projetos aqui no ensino integral. Primeiro você fala sobre a sua experiência, né? Quando você entrou aqui na escola. Você está aqui desde o primeiro ano? Sim, tô aqui Como foi a sua experiência? Como está sendo até o momento? No que você está envolvido? Porque tem várias coisas aí para vocês fazerem. Né? Pode Sim. contar aí. Bom, a minha vida como estudante, né? Eu comecei a estudar desde o jardim até o sexto ano, minha vida inteira foi no particular, né? Aí teve meio que o mundo girou um pouquinho, né? Eu fui para o ensino público, que foi um pouco de choque de realidade para mim, porque era mais diferenciado, né? Na minha percepção, eu acabei achando um pouco mais pesado, né? Algumas coisas que eu não tinha contato antes, comecei a ter, né? E aí, meu processo de amadurecimento, né? Como estudante, como adolescente, né? Começou realmente na escola pública. Então, eu fiquei do 7º até o 9º ano estudando no ensino público, e aí eu iniciei minha jornada aqui no ensino integral, o que foi muito bom, tipo, desde da primeira vez eu estranhei, né, como o Melks disse, o professor Melks não estava consolidado de fato o ensino integral aqui no Pedro Ribeiro Mota, mas estava assim, não engateando, mas já dando os seus passos, né, iniciais, e eu fui uma das alunas que presenciou esse teste aqui dentro, né? E que, graças a Deus, deu certo, né? São uma das escolas, acredito que uma das melhores escolas aqui da região de Xinguara, né? E desde o meu primeiro ano, eu comecei a me envolver com muitas atividades, né, extracurriculares. Eu me dei bem com os professores em si são muito bons. Tem professores que já estão já fizeram sua graduação, né? Já estão fazendo mestrado e tudo mais. E eu não tenho que reclamar de nada. Mas foi muito bom por questão do meu aprendizado, aprendi muitas coisas, até para a questão do preparo do Enem, né? Porque aqui é uma escola que preparamos os alunos para vestibulares, Enems, realmente para quem pensa em fazer uma faculdade. Então, eu tive uma experiência muito boa em relação ao Enem, minha primeira vez fazendo Enem. Não estudei. Eu quis fazer esse teste comigo mesma, né? Como trainee, eu fui fazer o Enem de 2024, assim, com meus conhecimentos básicos do que eu aprendi no meu Fundamental 2 e com os conhecimentos que eu aprendi no primeiro ano, né? Do meu ensino letivo do ano passado. E a escola Pedro Ribeiro Mota teve um desenvolvimento muito bom com relação às notas do Enem, né? Em comparação às outras escolas. Alunos que não estudaram, mas sim com os conhecimentos básicos que aprenderam aqui dentro da escola tiveram notas excelentes, como na redação, muitos alunos de primeiro ano tiraram 800 mais e não precisaram estudar para isso, né? Então, você imagina como é que como se saíram os alunos do segundo ano, do terceiro ano, e como vão se sair, né, os próximos alunos que vão para o primeiro, vão estar iniciando no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, né? E, assim, em questão de envolvimento com as atividades, eu sou uma aluna que se envolve com tudo, né? Me envolvi com esportes, em questão da eletiva de esportes, com a professora Cione de Educação Física, que é excelente, uma professora excelente. Me envolvi com a questão do projeto de arte, projeto permanente de arte e cultura, né, Melks? E fizemos bastante projetos, questão de feriados, de datas comemorativas, a escola se organizava, ornamentava a escola, os alunos se reuniam, sentavam, tiravam aquele momento para estar produzindo, né? Colocando sua criatividade em prática, porque a escola de tempo integral é isso, ela não foca apenas na formação, né? Que é a formação básica, mas ela também foca em
em áreas além do cognitivo, que é a criatividade, a autonomia do aluno, a questão da inteligência emocional, né? A questão do protagonismo juvenil e entre outras áreas muito importantes que não somente o conhecimento básico, mas sim outras questões que o aluno vai estar levando para a sua vida adulta, para a questão da área de trabalho, do seu profissionalismo, até na sua convivência dentro de outras pessoas na faculdade. E eles citou você como jovem protagonista. Explica aí o que é isso. Exatamente. Bom, o jovem protagonista, ele é um aluno que se envolve com a questão do comitê escolar, né, com as decisões, ele consegue dar opiniões dentro da escola, ele é chamado para estar tomando também decisões dentro da escola para, o que podemos fazer para melhorar a questão da estrutura escolar, o que vocês estão precisando, e aí que entra a questão do líder de sala, que aqui a gente vota em um aluno que a gente acha que consegue, né, liderar o restante dos alunos daquela determinada sala e conseguir chegar, né, na diretora ou no diretor, assim, na questão dos professores de modo geral, né? Para estar conversando, assim, dizendo o que está acontecendo, qual é a necessidade do aluno e entre outras coisas. Ele, na verdade, o jovem protagonista, ele serve como uma ponte entre o aluno e os professores, né? A questão da direção escolar. Certo. E assim, aqui na entrevista passada com a professora Arlete, ela falou sobre os clubes de protagonismo. Você faz parte de algum clube? Sim, atualmente eu faço parte do clube de protagonismo de jornalismo. Já participei do esporte, né? Eu era uma aluna que me dedicava bastante no esporte. Atualmente nem tanto, né? Eu tenho focado em outras áreas, decidi explorar um pouco mais um lado mais comunicativo meu, né? E como é que é participar desse clube? O que vocês fazem? Bom, o clube de protagonismo, quem lidera basicamente é o aluno, né? Temos o líder, o vice-líder e os dois normalmente é o líder, né? Que dependendo do clube em si, tem apenas um líder e ele é o que organiza o clube em si. Quais são as metas daquele clube, qual é o objetivo daquele clube, do porquê que aquele clube existe dentro da escola, né? E o pontapé inicial para estar surgindo um clube de protagonismo vem principalmente do aluno, né? Que é pensar, tipo assim, eu gosto de tocar e cantar. Eu quero criar o meu clube. Então, o que eu preciso fazer, primeiramente? Eu vou reunir pessoas que têm o mesmo gosto que eu, que pensam igual a mim e que têm o interesse de estar caminhando junto comigo naquilo dali. Fazendo aquele trabalho, sabe, dentro da escola. Então, é muito bom porque o aluno, ele constrói sua autonomia, como eu tinha dito, né? Que a escola aqui dentro não trabalha só a formação básica, mas sim essas outras áreas do aluno, né? Que é a autonomia dele chegar e ter sua opinião própria, pensar eu quero agir dessa forma, eu quero fazer isso aqui, e como que eu posso fazer? E ele pode estar levando isso para sua vida adulta, né? Tipo, como é que ele vai reagir em certas situações, o que ele tem que fazer, como planejar, como organizar aquilo, e entre outras coisas. Mas em relação a esse clube específico que jornalismo, você faz, né, parte, o que vocês fazem? Quais são as atividades que vocês se envolvem, já que tá na mão dos alunos, né? Sim, sim. Bom, o que vocês colocam aí para... Bom, o clube de jornalismo, né? O básico é atuar em feito jornalista, né? Ele tá falando assim o que está acontecendo na comunidade, questão de datas comemorativas, falar sobre aquela data comemorativa, tá explicando e falando do porquê que aquilo ali existe, o que a escola tem feito ultimamente, né? Fazer postagens, aí que entra a questão da mídia escolar, né? Que já o Gustavo vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, né? E trabalhar com a mídia, né? Os alunos estão desenvolvendo essa área deles, né, que é a comunicação, o aluno desenvolver essa parte mais comunicativa dele, ele aprender a conversar mais no social com as pessoas, né, e também, tipo assim, mostrar o que a escola tem feito, né, para a comunidade, as ações que não apenas fazemos aqui dentro, mas que a gente consegue levar para fora, né. Ultimamente a gente fez
vários trabalhos, né, em questão da comunidade. Um que me marcou bastante foi o Dia da Mulher, né, Melcos? O Agosto Lilás, que trabalhando sobre a questão da violência contra a mulher, né? Que as mulheres não podem abaixar a cabeça em relação a isso, que elas têm que denunciar, conscientizar também a questão dos homens, não somente falar isso para as mulheres, mas também levantar essa pauta com relação aos homens, né? Então fazemos um trabalho muito lindo, né? Na minha visão, que a gente fez uma caminhada assim pacífica, com banners, com cartazinhos informativos, saímos distribuindo pela rua, demos docinhos para as mulheres, lacinhos para os homens, com cartazinhos informativos, e entre outras coisas. E a prefeitura, né, da cidade se envolveu com a gente, fizemos algumas entrevistas, os alunos foram convidados a dar entrevistas, falar o que eles estavam achando em relação daquele trabalho, qual era o objetivo daquilo dali, como que a escola estava se posicionando com relação àquela data, né? E eu acho que é super importante isso, sabe? Mas você essas informações todas, elas só circulam no meio digital? Não, Ou no você físico também. Tem um jornalzinho físico? Tem o jornal físico, o jornal na mas escola. Vocês imprimem em grande quantidade? Como é que é? Não, a gente não trabalha... Ou é um jornal mural? É exatamente isso, é um jornal mural. Temos os murais, né? Sim. E aí algumas pessoas ficam responsáveis por estar fazendo a parte do design, outras pessoas fazem a parte da pesquisa, o roteiro tudinho, bonitinho. E aí a gente espalha pela escola, né? Esses cartazes informativos, colocamos no mural. E, assim, todos do clube participam, né? Todos dentro do clube têm uma função. Certo. Agora eu vou passar a palavra para você, Gustavo. Então, Gustavo, conte aí, você que está entrando, né? Aí na escola, como é que foi esse ano, né? Experimentar vamos dizer, essa novidade, essas atividades todas. Algumas talvez você nunca tivesse tido contato, assim, o ritmo, né? Como é que tá sendo aí? Conte aí pra nós. Eu, assim como a Stephanie, eu também já participei da rede particular, né? E eu fui de uma escola parecida. Aqui estudamos em tempo integral. Eu fui uma escola que eu morei nela. Eu fui de uma escola de um internato. Eu participei dessa comunidade, assim, né? Que foi gratificante estudar lá. O ensino de lá era bom, mas mesmo assim, comparado com o ensino daqui, que é um ensino integral, que nós estudamos da hora que chegamos à hora que fomos embora, tirando o nosso momento que nós estamos em clubes e eletivas e tudo e tal, eu percebi que o ensino daqui, ele me preparou até melhor para o futuro, para o Enem, que eu também fiz agora como treineiro. Foi uma experiência muito boa e eu senti que de todas as escolas que eu passei, tanto de uma militar que eu já estudei, quanto a essa integral, essa aqui foi a que mais me parou, foi a que mais me mostrou uma nova cartilha de oportunidades e também até de dialeto, até de me integrar mais em um dialeto mais rebuscado, né? Uma coisa mais profissional, assim. E quando eu entrei aqui, foi bem difícil de me acostumar, assim. Que você fica pensando, é o meu primeiro ano, onde é que eu vou me colocar, onde é que eu vou me encontrar, em qual parte da escola eu vou me encaixar, em qual momento ali eu vou encontrar amigos, em qual atividade eu vou ter mais dificuldade. E desde o início que eu entrei aqui, foi muito fácil me encontrar. Foi muito fácil criar amigos, foi muito fácil criar vínculos com os professores, com a diretora, com colegas, com toda a equipe que trabalha aqui dentro. Foi muito fácil estar aqui, me conviver aqui. E mesmo com clubes, tutoria, mesmo isso sendo muito novo para mim, como clubes, mesmo na escola que eu morei, né? A gente não tinha clube e nem esses momentos. Nós só tínhamos a aula, depois nós íamos para os dormitórios e por lá ficávamos. Quem queria dar uma volta, dava. Então, ensino integral realmente foi aqui que eu tive. Então, e teve coisas que essa escola me ensinou, como questão da mídia, que a Stephanie tinha citado, que eu não sabia que eu conseguia fazer. Então, eles me mostraram um lado meu que nem eu conhecia. Foi aqui que eu conheci coisas novas que eu poderia fazer muito bem, a não ser estudar, claro, né? Então, foi incrível. Com os clubes, como foi citado, eu comecei com teatro.
E eu gostei muito de teatro, foi muito gratificante para mim fazer essas aulas de teatro, fazer peças. Então, foi muito bom. Depois eu dei uma parada porque eu queria também experimentar outras coisas. A gente pode mudar assim de clube. Então, eu queria experimentar outras coisas depois das férias, quando eu retornei. E no Agosto Lilás, como ela citou, eu comecei a ajudar o jornalismo. Eu falei assim, o jornalismo tá ali tirando foto, também quero tirar uma foto com eles. Eu falei, professor, eu posso ir lá? Inclusive foi pro professor Melks. Aí eu tirei. Quando eu tirei as fotos, eu coloquei tudo no linkzinho e mandei. Aí falei assim, eu gostei de fazer isso. Da próxima vez eu também foi no Setembro Amarelo, né? Fui também, só que eu me joguei mais, fiz vídeos e tudo e tal. E foi só na gincana, que nós temos um momento de gincana, que eu realmente me enfiei ali realmente. Não ensino jornalismo, porque eu fui chamado para ser uma mídia imparcial da gincana. Como nossa escola é dividida em duas, os alunos são por equipes, e a professora de educação física, junto com alguns outros professores, me chamaram para cobrir. E eu criei, com mais duas colegas, eu criei uma equipe de mídia para cobrir. E a gente gostou e continuou. Então, o Instagram continua ali, eu descobri novas paixões. E foi muito bom estar aqui, foi muito bom. Acho que foi um ano de revelação mesmo. Foi um ano que ele me ensinou a amadurecer. Eu amadureci mais aqui nessa escola. Foi algo que eu sinto que eu não trocaria, porque eu conheci outras escolas no 9º ano, a ETEPA, que é a escola Escola técnica. Escola técnica, ela foi lá, a diretora me chamou para conhecer lá, assim como o vice-diretor da época me chamou para conhecer aqui, e eu acho que desde o momento eu me senti apegado a essa escola, eu me senti atraído para cá, então foi muito bom ter vindo para cá, foi algo que eu não trocaria por outra escola. Então você faz parte agora do clube de jornalismo, né? Teoricamente, assim. Só agregado ali, né? A mídia, assim, ainda. A gente trabalha junto com o jornalismo, só que é tipo algo à parte do jornalismo. O jornalismo tem o Instagram deles, a gente tem o nosso. Em momentos nós compartilhamos fotos, compartilhamos vídeos, compartilhamos ideias. Então, a gente está sempre se ajudando. Como a Stephanie, ela é do grupo de jornalismo e ela está sempre jogada lá nos nossos vídeos. A gente sempre pega ela assim no corredor. Stephanie, vem cá com a gente. Então, é muito bom. Assim, não que a gente esteja integrado lá, porque todo mundo que faz parte da equipe de mídia da escola, nós somos todos de clubes diferentes. Duas são do clube de música e eu sou do clube de artesanato, por enquanto. Estou tentando uma coisa nova. Mas o clube de jornalismo é algo que eu faria parte, sim. Então quer dizer que vocês atuam aí em frentes que ajudam a cobrir tudo que acontece aqui dentro, né? E vocês divulgam isso no Instagram próprio? Sim. Porque tem o Instagram da escola, né? Tem. Então vocês produzem alguma coisa para esse Instagram da escola ou é mais mesmo pro Instagram dos clubes de vocês, dos grupos de vocês? O que eu produzo, eu vou dar um exemplo da mídia. O que a mídia produz eu produzi alguns cartazes, né? Os cartazes que eu produzo, eu normalmente mando para o professor e ele repassa para a Arlete. E ela posta no Instagram, ele também posta, né? Mas ele também é postado no Instagram da mídia. Então, é meio que, sabe, tipo, um troca-troca. Tudo que eu posto no Instagram da mídia, o Instagram da escola também posta. Tipo, às vezes eles postam primeiro, porque eu esqueço de postar, e às vezes depois eu posto primeiro, eles vão postando. E tem horas que eles só pegam algo que eu postei e eles remarcam, pra lembrar que esse Instagram também existe. Sim. E no caso aqui do Clube de Jornalismo, tem um Instagram próprio? Sim, vocês tem. Colocam as coisas lá? Sim. E entra no Instagram da escola também? Exatamente. Tudo que a gente posta, a escola reposta. O que a escola reposta, a gente também posta no nosso Instagram. Assim como acontece no Instagram da mídia PRM. Entendi. E é interessante até você estar aqui com a gente, porque afinal de contas nós estamos num produto midiático, né? E vocês fazem parte da mídia, né? Sim. É à toa. Então vocês não têm problema de gravar vídeo, essas coisas, não. Vocês conseguem fazer tudo tranquilamente. Tranquilamente. Né? E os colegas de vocês devem ter aqueles que são muito chegados nisso, né? Sim. A Arlete até se acostumou a me convidar, assim, a estar participando
assim, nessas Nesses ocasiões, momentos, né? sim, de se colocar à frente, conversar com as pessoas. E por incrível que pareça, eu era um tipo de pessoa que não conseguia conversar, assim, com as pessoas, sabe? Olhar cara a cara, conversar olho no olho e, tipo, dialogar, assim, da forma que estamos aqui, né, entre nós, nós quatro aqui e o pessoal que está assistindo também, né, que vai assistir o Sim, podcast. sim. Foi uma coisa trabalhada aqui dentro da escola. Então, para ver que o que vocês estão fazendo ajuda, né? Ajuda no desenvolvimento de vocês, né? Porque, afinal de contas, não é só essa questão da comunicação, jornalismo, etc., mas a questão de conversar, de poder apresentar um trabalho, né? Levar pra frente, pro né? público, né? Sim. Então, assim, tem aquela insegurança, né? Perder os medos, né? Assim, não ter medo de conversar com as pessoas, ser verdadeiro, sincero, né? Expor aquilo que você realmente deseja expor, né? Dar a sua opinião. Sim. E sem medo, né? Sem insegurança. Quando a gente pensa... Não, parte, perdão. Os clubes de protagonismo, atualmente a gente tem 9 clubes de protagonismo na escola. Então, eles são pensados justamente como os meninos colocaram, para desenvolver a autonomia dos alunos, para que de fato eles sejam esses protagonistas em áreas que eles mesmos têm fascínio. Então a gente tem o clube do tênis de mesa, a gente tem o clube do jornalismo, a gente tem o teatro, tem música, tem os meninos que trabalham robótica e tecnologia da informação, e tudo isso parte dos próprios alunos. Então, assim, o clube de protagonismo, ele não é só um espaço ou só um momento em que os alunos estão lá no canto deles. Não, ele tem um propósito também metodológico. Ele está dentro dessa proposta metodológica do tempo integral, que é justamente isso. A gente precisa criar jovens que sejam protagonistas. Jovens que ajam dentro da própria realidade e lutem para transformá-la. Então, quando eles se juntam, isso é muito interessante. Então, o que a Stephanie colocou, eles se juntam em torno do objetivo em comum entre eles. Então, nós temos eles que têm essa facilidade com a mídia, com o falar. Então, vamos criar aqui o nosso clube. E aí isso já fica para quem vier para o próximo ano, assim, eu não me enquadrei em nenhum desses clubes, então significa que eu não vou participar de nenhum? Não. Os alunos podem criar um clube novo, desde que tenha no mínimo ali 4 a 5 alunos com o mesmo interesse em comum e que nos demonstrem, né, não, esse clube ele é criado com essa proposta, com essa metodologia. Então tem um relatóriozinho, tem todo um guia de valores, objetivos que cada clube tem que cumprir ao longo do ano letivo. Então, eu acho que essa é uma proposta que a gente chama de uma metodologia ativa dentro do ensino, né? Que vincula justamente isso, o protagonismo do estudante nesse sentido. E assim, vocês já têm uma dimensão do que vocês querem, assim, profissionalmente falando, né? Do que vocês querem seguir depois que vocês terminarem o ensino médio, né? Você que já está se encaminhando para o terceiro, você que começou... Assim, porque eu sei que às vezes a gente começa com uma ideia e depois vai mudando tudo, né? Mas você já tem alguma coisa assim no horizonte? No meu caso foi tipo assim, eu comecei com a ideia desde pequeno e eu acho que eu mudei muito. Eu comecei querendo ir para a área de direito para me formar, para pegar em juiz, né? Só que quando a minha irmã ela começou a fazer faculdade de arquitetura, eu pensei em ir para engenharia. Mas quando eu entrei na escola, eu comecei a descobrir mais sobre profissões, sobre faculdades, porque foi um baque muito grande para mim também. Foi porque a escola ela me prepara muito para essas coisas e eu tenho muita ajuda dos professores para decidir uma boa faculdade, para decidir um bom curso e também como chegar lá. Então, no meio do ano, eu tive uma confirmação do que eu realmente queria fazer, do que eu queria que as minhas notas fossem. Então, eu conversando com os professores, eu peguei uma meta para mim, para passar, e porque eu queria muito ir para a área da saúde, então eu peguei uma meta para mim de notas para passar, para conseguir ir para essa meta. Então, o Enem, para mim, ele foi mais importante porque ele foi um teste para ver aonde eu preciso melhorar para conseguir pegar a minha meta. Então, a escola ela me abriu uma cartilha enorme, como faculdades. Eu não sabia de nada, eu era muito leigo em saber qual faculdade eu iria, qual área da saúde eu gostaria de experimentar. Então, acho que a escola ela me ajudou nisso, em saber, ter a confirmação e a certeza do que eu queria fazer. Mas dentro da saúde, qual é a área específica? Ou ainda... Você está dentro da área, mas ainda não especificou, né? Eu tenho uma vontade que é fazer oncologia, me formar em médico oncologista
eu não decidi se eu quero ir para pediatria ou oncologia ou se eu vou ficar só na oncologia mesmo. Mas, realmente, depois de muito pensar e também por já ter tido um pouco de contato com essa doença, né? Eu gostaria muito de ajudar pessoas que estejam passando por isso e eu acho que medicina, eu me apaixonei por medicina em si. Tanto que nas aulas de biologia, eu conversando com o nosso professor de biologia, eu consegui explicar como funcionava um sintoma de uma maneira que nem eu sabia que eu conseguia explicar. E agora, até para os meus colegas saberem que isso que eu quero e por eu andar com uma sacola enorme de remédio, eu acho que às vezes até me procuram um pouco mais do que procuram professores. Então, às vezes eu tô ali ajudando uma aluna, então é muito legal para mim, é muito bom sentir como vai ser quando eu me formar. Então, é algo que eu almejo muito conseguir conquistar. Entendi. E você? Qual é a sua pretensão? Bom, quando a gente é criança, a gente pensa em muitas coisas, né? Quando a gente é criança, a gente é inocente, né? Então eu pensava assim, nossa, eu quero ser cantora, eu vou mexer com cozinha, eu quero fazer bolos. Mas quando eu fui pro ensino fundamental 2, né? Eu comecei a me envolver mais com essa questão de direito, que nem o Gustavo falou, né? Eu quero. Que a gente pensa assim, eu quero defender as leis das pessoas, quero defender as pessoas, quero ser uma advogada, quero trabalhar com isso, mas não era bem assim que eu pensava, né? Era uma ideia muito inocente da minha cabeça. E eu fui crescendo, fui amadurecendo, assim, questão de intelecto mesmo, eu vi que aquilo ali não era pra mim. E eu tenho muitos parentes que trabalham na área da saúde, né? Meu tio é farmacêutico, eu tenho primas que são enfermeiras, eu tenho uma prima que recentemente se formou em fisioterapia, ela tá abrindo o estúdio dela de Pilates agora. E aí eu comecei a olhar assim para essa questão de estética também, né? E eu pensei, nossa, eu gosto muito de estética, gosto muito de ver os procedimentos, eu gosto muito de ver as pessoas querendo trazer esse lado bonito delas, né? Não só interno, mas também o que tem de fora, né, das pessoas. E a minha faculdade, assim, que ultimamente eu tenho pensado em fazer, em me profissionalizar, é fisioterapia. Assim, é uma coisa que eu me encontrei, que eu já tive contato, que eu tive umas 2 tias que elas passaram por cirurgias, né? E eu tive que ajudar com essa reabilitação delas, fazer exercício. Eu tive contato com um profissional que ia lá em casa, né? Pra estar atendendo elas em domicílio. E eu via, né? Presencialmente como é que ele trabalhava e eu via aquilo ali, eu me apaixonei. Eu falei assim, nossa, isso aqui é muito legal. Porque é que nem aquela frase, né? Quebrar uma coisa é muito fácil, mas tente curar, né? Reconstruir aquela coisa é um processo difícil. Mas quando você vê que você conseguiu chegar naquele objetivo, é muito gratificante. Então, é uma área que eu me identifico, que eu tenho muita paixão. E eu também gosto muito de crianças, né? Eu gosto de estar ali com as crianças, me envolver com crianças. Na igreja, eu sempre estou participando de questão de crianças assim, uma tarde... trabalhar com as crianças, vai lá cantar, vai lá ficar com as crianças, vai ajudar as tias. E eu gosto muito de me envolver com isso. Então, eu penso assim, em fazer a faculdade de fisioterapia e fazer a minha pós em pediatria. Bom, então, nós já tivemos aí, né, vamos ver, essas informações que vocês trazem enquanto estudantes aqui da escola, né? E você, né, também trouxe essas informações do ponto de vista acadêmico, do lado dos professores, né? Aqui você representando os professores dessa escola. E assim, eu queria saber, vou começar por você, né? Sim. Qual é a mensagem que você pode deixar, né, encerrando aqui a nossa conversa? Qual é a mensagem que você poderia deixar para a comunidade escolar, né? Vai nos assistir com certeza. Sim. Nesse momento que é o fechamento desse ciclo, desse ano, né? E a preparação para o novo ano letivo que está vindo aí, né? Que mensagem você deixa aí? Bom, primeiramente, eu acho que a mensagem é de gratidão, né? Acho que foi um ano muito intenso, um ano muito vívido, um ano em que nós também tivemos perdas, né? Infelizmente, a gente perdeu alguns alunos por doenças, enfim, fatalidades da vida, mas foi um ano muito intenso para a gente do Integral, então acho que a gente não poderia deixar de agradecer. Agradecer primeiro aos nossos alunos, né, pela confiança, por terem acreditado na escola de tempo integral. Segundo, aos nossos colegas, os professores
do integral. Se existe um perfil de aluno para o integral, também existe um perfil de professor. Então, os professores do tempo integral, eles são professores muito amáveis, muito queridos com todos os alunos. A gente preza muito por isso e aqui no integral nós somos uma equipe que tem muito essa característica de todos caminharmos juntos assim em prol do objetivo dos alunos. Então, agradecer muito aos colegas professores, à nossa diretora. Atualmente a gente só tem a Arlete na direção da escola, né? Para o próximo ano a gente já vai ter um vice, diretor também. Então, assim, agradecer muito a ela pela força que ela demonstrou conduzindo, porque não é fácil, né? Uma escola regular já é complicado com todos os seus pormenores. Uma escola de tempo integral a gente tem o dobro dos problemas. Então, a diretora Arlete, ela é muito parceira e muito guerreira nesse sentido, né? De conduzir tudo isso. Então, eu acho que essa primeira mensagem é de gratidão, de agradecer a todos por esse momento, por ter feito parte do tempo integral até aqui. Eu gostaria muito de convidar aqueles que têm interesse em vir para o tempo integral, os alunos do tempo, a ser nosso aluno aqui no tempo integral. Vem, a gente ainda tem vagas, elas são limitadas, está acabando, mas a gente tem sempre um espacinho. E, sobretudo, agradecer aos pais, né, pela confiança, os pais dos alunos, dos nossos alunos aqui do tempo integral, que escolheram a nossa escola, que acreditam no nosso trabalho. E é como eu sempre reforço, a educação não existe sem a família. A gente caminha lado a lado, é uma via de mão dupla na qual nosso objetivo final é o aluno, nosso produto final, que são os filhos, né, de vocês. Então, assim, agradecer muito a presença de todos os pais. Essa é uma outra característica, assim, a gente busca sempre ter a presença da família muito enfaticamente na nossa escola. Então, é gratidão nesse momento e muito obrigado também pelo esse espaço. Bom, como o Melcos disse, né, eu queria agradecer também por estar participando desse momento, né, sou muito grata pelo convite da Arlete, que me convidou a estar aqui conversando com o senhor e com as outras pessoas que estão nos ouvindo. E assim como o Melcos, eu também quero agradecer, né, aos professores que eles tanto se dedicam a estar com a gente aqui na escola, a nos ensinar de uma forma carinhosa e cuidadosa, sempre nos guiando para o caminho certo, né, nos orientando da melhor forma possível. Agradecer também a questão dos meus colegas de sala, né, meus amigos aqui dentro, que eu acredito que sem eles dentro do integral eu não chegaria onde eu estou, né? Que a questão da amizade, não somente com os professores, mas principalmente com os alunos em si, é muito importante, porque, como o Melco disse, aqui dentro somos uma família, e eu acredito que se você é aluno e é um jovem que tem carência e precisa de, sobremodo, ter uma companhia, né? Ter uma pessoa assim para te orientar, para sempre dizer que está do seu lado e nos momentos que você mais precisar, acredita que aqui é o lugar certo, porque nessa escola é sempre assim. É uma mão lavando a outra, é o ferro afiando o outro ferro, e assim a gente segue a nossa vida, né, dentro aqui da escola. E eu agradeço também a questão dos pais, né, em si, que sempre apoiam os filhos a estudarem, né, sempre motivando, sempre encorajando e dizendo que é o melhor processo, que no futuro eles vão agradecer por estarem aqui, eles vão agradecer por estar passando por isso tudo, que sabemos que estudar também não é fácil, não é uma coisa fácil, né, é uma coisa difícil, ainda mais você que tem um objetivo e quer alcançá-lo de qualquer forma. Então, eu só queria agradecer a todos aqui dentro e os que estão lá fora também. Bom, eu acho que nós três só temos a agradecer, né? Mas acho que o que eu principalmente gostaria de falar é que essa escola, ela realmente ela abre uma porta, ela te dá uma oportunidade. Então, é algo que eu recomendo muito. Como aluno de primeiro ano e indo para o segundo ano, ano que vem, e sendo responsável por acolhida do primeiro ano, todos os meus colegas de nono ano que procuram alguma escola, eu sempre recomendo aqui. Eu recomendo com uma força muito grande, porque minha mãe sempre me fala que o meu futuro só depende de mim. E essa escola aqui, ela me fez perceber que o futuro, ele precisa ser planejado, ele precisa ser bem pensado. E aqui eu consigo fazer isso. Então, aqui realmente é o melhor lugar e que vai te abrir a melhor porta e a melhor oportunidade que você puder para que o seu futuro ele seja um futuro bom e balanceado. Então, essa escola, ela te dá
essa oportunidade, ela te dá essa estrutura. Eu sinto que essa escola ela tem sido meu alicerce para continuar nessa caminhada, não é? Agora que eu já decidi o que eu quero fazer e o que eu quero almejar, o que eu quero alcançar. Então, eu acredito que a faculdade, ela não é algo fácil, somente para quem quer ir para uma federal. Então, eu consegui ver que nós, alunos de primeiro ano, entramos aqui achando que tudo era brincadeira. E já no segundo bimestre, teve muitos que já perceberam o que queriam e como queriam. Então, eu falo pela minha turma. A minha turma, a grande maioria, né, quer realmente alcançar uma faculdade federal. Então, essa escola, ela dá essa base para essa escola, para alcançar isso. E também a parte emocional. Eu sinto que eu criei família, que eu criei pessoas muito importantes. Eu amadureci com essas pessoas. E mesmo alguém que eu não tenho muita intimidade, tipo, alguém que não é da minha sala, que mesmo estudamos o dia todo e eu podendo ver essa pessoa em alguns horários que eu não estou em aula, eu sinto que até assim eu consigo considerar essa pessoa uma família para mim, porque essa escola se tornou muito importante para mim. Eu não me vejo fora dela, nem daqui nem do terceiro. Então, estar indo pro segundo já é um grande baque, né? Porque eu já estou me preparando já, ano que vem, para já deixar essa escola. Então, eu vou sentir muitas saudades e eu aconselho muito a quem está pensando, quem quer vir para uma escola que te acolhe, uma escola que te prepara para o futuro. Eu acho que o Pedro Mota é a melhor escola que você pode escolher nesse momento. E aproveitando que você fez a chamada aí, né? Então eu vou deixar com você para fazer um reforço na questão das matrículas e também dizer onde estamos localizados aqui, né? Enfim, fazer a divulgação aí da escola, do Instagram da escola, né? Isso. Então, para quem tem interesse, as matrículas elas vão até o dia 10, né? Até o dia 10 a gente vai estar aqui fazendo matrícula, do período das 7 até as 14 horas a gente está aqui. Se por intermédio precisar em outro horário, pode vir que o pessoal, a gente dá um jeitinho de fazer a matrícula assim. Então, a gente está situado aqui no setor Selectas, né? A próxima escola Coralina, também aqui próximo ao cemitério, né? Não é um ponto muito legal, mas enfim, a gente está aqui no setor Selectas, na rua 7 de setembro. Venha que ainda dá tempo de fazer a sua matrícula, tá bom? E o Instagram da escola? Sim, é só procurar lá, @Pedro Ribeiro Mota, que a gente tá lá no Instagram também. Eu respondo as mensagens quando a diretora não pode, então, se tiver alguma dúvida sobre o período de matrícula, sobre documentação, vocês podem entrar em contato também pelo Instagram da escola. Aí a gente tem o Instagram do jornalismo, né? Isso que eu queria... Jornalismo jornalismo PRM e temos o da mídia, né? @mídia PRM. Isso, PRM. Tá certo. Nós vamos colocar na tela esses Instagrams, esses arrobas. Ótimo. Então, quem estiver nos assistindo, é só dar um olho lá que encontra aí o pessoal. Tá certo. Então é isso, eu queria agradecer, né, a participação de vocês nesse programa, né, trazer essas informações aí, complementar, na verdade, a entrevista, né, da professora Arlete, que trouxe lá a questão mais administrativa, e agora a gente entra mesmo na questão dos alunos, dos professores, né? Então, é um bom complemento. É isso. E, claro, deixar também aqui, né, aproveitando que vocês são do jornalismo, da mídia aqui, da escola, né, aproveitar para dizer o seguinte, que vocês podem contar aqui, assim como a professora, que quem não sabe, a professora Arlete foi ela que entrou em contato conosco para poder, né, fazer esse encontro aqui, né? Não estava nem planejado, né? Então ela nos deu essa oportunidade. Então eu queria deixar mesmo para vocês também isso, né? Se vocês precisarem de alguma coisa de divulgação, se quiser que a gente venha aqui, né, ajude aí na cobertura de alguma coisa, que principalmente nessas ações que vocês trabalham com a comunidade, né, porque você destacou a questão pessoal que veio aqui, nas crianças, você destacou a questão do Agosto Lilás, então são esses eventos, né, que vão para além da escola, eles nos interessam, né, porque é algo que
tá aí na comunidade, né? Assim, vocês encabeçaram, mas o resultado, ele tá aí, né? Então nós estamos à disposição para esse tipo de cobertura, né? Então pode contar com a ajuda do Radar Xinguara, porque nosso objetivo realmente é estar trazendo para todos essas informações do que está acontecendo em Xinguara, né? De tudo que está escondido, que não é muito divulgado, né? E nós estamos alcançando cada vez mais pessoas, então é importante, né? Se colocar aqui como um meio de comunicação também para essas ações, né? Perfeito. E para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Nós já atingimos, né, num episódio anterior, eu falei que nós íamos ainda atingir 100 inscritos, mas nós já atingimos, já temos 101 inscritos, eu acho, agora. Então, continue nos ajudando nesse processo. Se inscreva, porque tem muita gente que assiste, mas não se inscreve no canal. Mas eu peço que você se inscreva, justamente para você estar sempre informado das nossos lançamentos e de outras novidades. Que curta esse vídeo, né? Compartilhe, ajude a espalhar essa mensagem. No Instagram, siga @radarxinguara, para ficar atento a todos os conteúdos, aos cortes das entrevistas também, que é colocado lá, né? Para você que de repente não está com tempo de ver a entrevista completa, mas quer saber, vamos dizer que é um aperitivo do que foi comentado, então você pode acompanhar no Instagram, que estamos sempre soltando lá os cortes da entrevista, e no YouTube também, tá? Nos shorts nós temos colocado também esses cortes, tá? Para você sempre ficar informado do que nós estamos fazendo, né? Dos conteúdos que nós estamos lançando aí na plataforma, ok? E agradeço a todos pela audiência e até breve.